Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Prazer estar de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes e hoje a gente vai estudar período regencial. Na aula anterior, você viu justamente, o primeiro reinado, que é com Dom Pedro I. Nesse momento agora a gente vai estudar o período regencial porque é um pouquinho diferente, mas é uma aula maravilhosa, tudo resumidinho para você acompanhar, tá certo? Bora comigo para a tela para a gente entender como foi esse propósito, tá certo? Aí na tela de vocês, 1841 a 1840. Primeiro passo. O período regencial foi uma época em que o Brasil foi governado por regência, tá certo? Ou seja, não vai ter a figura do imperador. Por quê? Porque o herdeiro do trono, que era Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade quando o pai saiu aqui, e foi para Portugal e deixou o filho dele aqui no trono, sendo que ele não podia porque ele era menor de idade. 5 anos, imaginou uma criança de 5 anos da ordem. Esse período é caracterizado por momentos de grande conturbação no Brasil, com várias revoltas civis. Termina com o golpe da maioridade, que levou o trono de Dom Pedro II aos 14 anos de idade, já fazendo aí quase 15. Alguns sites dizem que é 15, outros dizem que é 14, mas enfim. Né? E o que é que acontece, meus queridos alunos da rede pública do estado de Pernambuco? Nós teremos o seguinte: a gente vai ter Dom Pedro I saindo do Brasil, abdicando o trono e vai deixar o filho. As regências a gente vai ver agora já no próximo slide. Mas antes é aquilo que eu tinha falado já aí na tela de vocês, bem grandão aí na tela de vocês. Vamos recapitular as ideias. Primeiro ponto, Dom Pedro ele vai simplesmente pegar no dia 7 de setembro, declarar a independência do Brasil, para lembrar da última aula, tá certo? E vai ficar no poder até 7 de abril de 1831, tá certo? E vai ter grandes problemas aí, como você está vendo, de Dom Pedro. Primeiro, a Constituição de 1824, que é aquela Constituição que ele dá plenos poderes a eles e automaticamente ele gera um desapoio muito grande, que é a perda do apoio político, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Segundo, vai ser, na verdade, é o terceiro. Na verdade, ele vai ter também a perda da guerra contra o Uruguai. Então, ele vai perder um território, que na verdade se chamava Cisplatina, ou a província ali ao sul do Brasil, onde é hoje o Rio Grande do Sul, a última, que hoje seria o próprio Uruguai. E crise na economia. Então, esses vão ser os principais pontos que faz Dom Pedro ter baixa popularidade, tá certo? E ele vai abdicar do trono porque ele estava gerando uma revolta civil muito grande e talvez até fosse destronado, E aí, quando o seu pai morre em Portugal, ele é aclamado para Portugal voltar e vai também, automaticamente assumir o trono de Portugal. E aí ele deixa o seu filho, que era herdeiro automático do trono, tá certo? Vem para a tela, que aí tem Dom Pedro II, o que eu faço? Veja como eu disse a vocês, Dom Pedro II tinha 5 anos de idade, Então o herdeiro do trono não podia governar, pois tinha 5 anos de idade, e a solução prevista pela Constituição de 1824 era formar uma regência até que Dom Pedro atingisse a maioridade. Neste momento, o Brasil enfrentava grandes conflitos internos devido à instabilidade política. Não é novidade para vocês, quando há problemas políticos, instabilidade, o país não anda. Então a gente tem problema na economia, problema civil, então a gente vai gerar um monte de conflito, não é? Esses conflitos se dão por conta dessa falta de estabilidade. Quando a gente está em instabilidade, gera esses confrontos. E é o que aconteceu no caso nesse período, quando Dom Pedro I sai do Brasil e vai para Portugal, deixa um filho de 5 anos que não podia assumir o trono, e aí vai dar uma confusão da moléstia, e a gente vai ver isso agora. Vê aí na tela de vocês que já são as primeiras brigas. Olha que legal. Primeiro a gente vai ter o agravamento da situação econômica, como eu falei, anseios das camadas populares por questões de melhoria e também a classe média junto com a elite querendo uma maior participação política, Então teve várias revoltas,
no país inteiro. A gente vai ter a cabanagem em 1835 a 1840, tá certo? A balaiada de 1838 a 1841, lá no Maranhão. A gente vai ter a sabinada em 1837 a 1838 e a Guerra dos Farrapos, né, de 1835 a 1845. Veja que foram 10 anos de porrada, né? Então foi muita guerra, essas revoltas civis, que a gente poderia dizer assim, mas que o poder central, né, o governo imperial, foi lá e conseguiu contornar. Todas essas situações civis, vocês podem depois pesquisar, né, o que são cada uma delas. Né? A gente tem a Guerra dos Farrapos, que queria independência, a gente vai ter a do Pará, que também vai pedir, né, Maranhão por melhorias, etc. Então a gente vai ter todas essas revoltas pelo país, né? De um certo longo, a do Farrapo foi a maior de todas, né? Então teve realmente uma intervenção muito grande durante esse processo, tá certo? Então a gente vai ter as fases aí na tela de vocês do período regencial. Do lado você está vendo a bandeira imperial, tá certo? A antiga bandeira imperial. A gente vai ter a trina provisória, professor quer são 3 regentes, por isso que a gente fala trina. Trina permanente, que vai ser de 1831 a 1834. Una, que você já está vendo, né, que vai ser o padre Antônio Feijó, né, que é o mais famoso da regência, né, que é de 1835 a 1837. E Araújo Lima, de 37 a 1840. Essas regências brasileiras aí são porque Dom Pedro ainda era de menor idade, né? Então a primeira trina ele tinha 5 anos. Então veja aí que vai se passar alguns anos até que ele consiga fazer uma coisinha que a gente vai ver já já. Então essas trinas eram 2 partidos praticamente que existiam no Brasil, né? Essas regências. Eu vou ter o Partido Liberal e eu vou ter o Partido Conservador. O Partido Liberal é uma coisa mais progressista, né? E eu vou ter o Partido Conservador, que é um partido mais, como está dizendo o nome, não é? Vamos para a tela. Disputas e mais disputas nesse período, meu amigo, é um período de conturbação no nosso país. Durante o período regencial, a formação do Partido Liberal e Conservador determinou o conteúdo das principais disputas políticas daquele período. Por um lado, os liberais reivindicavam a ampliação da autonomia dos governos das províncias, tá certo? Em alguns aspectos da Constituição de 24, aquela que deu problema, que Dom Pedro lavrou do Brasil. Por outro lado, já os conservadores eram favoráveis à manutenção da estrutura política centralizada, ou seja, eles eram mais do lado do imperador, né? Ou seja, ele queria que o imperador mandasse tudo, né? Já os liberais não, queriam a participação maior do povo, né? Maior dos estados. Vamos chamar para estado para não confundir você. Então, ele queria que as províncias, né, os estados no caso, tivessem maior participação política. Já os conservadores não. Não, tudo é que o imperador resolve, né? Que é aquele que a gente chama, né, de modelo absolutista. Tá lembrado daquela aula que eu já dei aqui? Massa, né? Foi mediante essa diferença de perspectivas que o cenário político agencial foi tomado por uma série de crises que desestabilizaram o governo da época. A maior prova disso esteve na própria eclosão das rebeliões, que é aquela que eu já falei aí atrás, né? Rebelião de Sabinada, Guerra dos Farrapos, etc. Então essas crises políticas levavam, né, dos partidos, tanto o liberal quanto o partido conservador, essa instabilidade política e automaticamente estabilidade econômica, etc. Então o país estava um caos, né? Um império, melhor falando. Vamos para cá porque aí vai ter uma coisa que brasileiro sabe fazer, não é? Eu acho que já é lá de trás isso mesmo. Uma coisa que brasileiro sabe fazer, o famoso jeitinho brasileiro. Por quê? Olha aí na tela de vocês. De acordo com a Constituição, Dom Pedro só atingiria sua maioridade quando completasse 18 anos. Vocês são carecas de saber que o Brasil, maior de idade, é com 18 anos de idade, né? E aí foi fundado o Clube da Maioridade, que acionou a campanha da maioridade, um movimento que defendia a ideia
que Dom Pedro, mesmo com menos de 15 anos, estava preparado para assumir o governo do Brasil. Olha ele com 15 anos aí na tela de vocês. O Partido Liberal, veja só como a gente é engraçado. O Partido Liberal apresentou um projeto para a antecipação da maioridade do imperador, declarando Dom Pedro como maior de idade. Mas as forças conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas fazer manifestações recebendo apoio do povo. E com a pressão popular em meados de 1840, Dom Pedro II foi considerado maior de idade com 15 anos incompletos, dando início ao segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Então, o famoso jeitinho brasileiro. O rapaz estava com 14 anos, ia fazer 15, ele precisava de quê? De mais 3 anos ainda para poder assumir o trono. Aí o que é que pensou? Poxa, tá uma crise, né? Uma crise econômica, instabilidade política. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a idade, né? Vamos pegar quem tiver 14 anos agora, é maior de idade. E aí, com isso, fizeram o famoso ajeitadinho brasileiro e o Dom Pedro II assumiu um governo, né? Um império. Tá certo? Então veja como nós brasileiros somos aquela famoso jeitão brasileiro. E aí ele ficou de maioridade. Estava na Constituição, só podia assumir que tinha maioridade. Ele assumiu, com 14 anos de idade. Coisas só do Brasil que o Brasil faz. Então, para relembrar sua memória, vamos lá. Período regencial. Eu vou ter por conta que Dom Pedro tinha 5 anos quando o pai dele foi para Portugal. Lembrou? Massa. Segundo, são várias correntes ideológicas. A primeira, a liberal, e eu vou ter a conservadora. A liberal vai ser o que, professor? É aquela que queria mais autonomia dos estados, das províncias, naquele caso. Tá certo? O conservador não. O conservador queria poder central ao imperador. Porém, como ele não tinha maioridade, ainda não podia governar o nosso império naquela época. Império do Brasil, coisa linda. Então, o que é que fez aí a galera? Crise política, crise econômica, insatisfação popular dessa regência também, e levou, como a gente viu lá atrás, às revoltas nas províncias do nosso Brasil. Então, a gente teve revolta na Grã-Pará, que hoje é Pará, tá certo? A gente teve problemas lá no Rio Grande do Sul, na Bahia e no Maranhão, tá certo? Então foram esses 4 estados aí que estavam sempre tentando buscar melhorias com a insatisfação política daquele período. Então a gente vai ter aí uma grande solução. O que é que se pensou a solução? Vamos dar o golpe da maioridade. Que golpe da maioridade é esse? Nada mais é do que a idade ser reduzida e aí Dom Pedro poderia assumir. O reinado de Dom Pedro, que você vai ver na próxima aula, né, que vai ser o reinado de Dom Pedro, vai ser um reinado muito próspero, também vai ter problemas de instabilidade econômica, política, mas isso é lá na frente. Mas é um reinado que o Brasil vai dar umas levantadas, né? A gente vai ter a fase, né, do café, vai começar devagarinho, né, Barão de Mauá, trazendo tecnologia, eletricidade para o Brasil, obviamente que fica lá no Sudeste, né? O problema é esse. Mas enfim, mas vai ter a primeira transmissão, né, de linha férrea, né? Então vai começar a vir os trens para o Brasil para escoar a produção do café. Então vai ser um reinado, ele vai começar também a fazer a questão, por exemplo, de começar a trazer leis de liberdade para os povos que estavam escravizados, né? Então ele vai fazer a lei, né, que a mulher que tivesse um filho, né, na condição de escravo, infelizmente, né, o menino já nascia livre, que é a lei do ventre livre, né? A lei dos 60 anos, né? Que o trabalhador, né, que era escravizado, infelizmente, né, fazia o quê? Ele, quando dava 60 anos, ele recebia uma carta da alforria para ser livre. Né? Então, vai ver várias leis, ele vai ter vários acordos comerciais, porque havia uma pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão no Brasil. Basta lembrar que a gente foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Né? Então, a gente demorou, por conta também da pressão econômica. Eu não sei não, se em 1888 o Brasil ainda não estaria, infelizmente, com a escravidão, se não fosse a pressão da Inglaterra.
né? E, enfim, então vai ser um governo, vai ser um império de Dom Pedro, né, através dessa questão do golpe da maioridade. Então, essas revoltas que vocês viram na tela de vocês é de extrema importância. Por quê, professor? Porque são revoltas que vai dar um freio. Em que sentido? Quando, por exemplo, o Rio Grande do Sul quer se tornar um país, ele está dizendo que não quer, que é a Guerra dos Farrapos, né? Ele está dizendo que não quer simplesmente concordar com o governo que ali está. Primeiro ponto, né? A Guerra do Grã-Pará, a mesma coisa. Né? Por quê, professor? Porque a do Grã-Pará também estava saturada do governo. Então, como a gente tinha esses poderes centralizados, né, lá na capital, que vai ser o Rio de Janeiro, né, então a galera disse, ó, a gente quer melhoria, né? A gente quer melhoria e aí a gente tinha esse problema. Quando a gente vem passando essa fase econômica brasileira que está em crise, principalmente aqui no Nordeste, né? O Nordeste vem sofrendo com as grandes secas naquele período. No Nordeste, a produção de açúcar tinha sido totalmente desvalorizada, porque a nossa Holanda, né, querida Holanda, né, aprendeu a cultivar açúcar e levou lá para a Ásia. Né? Se lembra que os holandeses foram invadir o Pernambuco, estão lembrados? Então, automaticamente, o Nordeste passava por crise econômica. Então, essa questão, né, de Dom Pedro assumir com o golpe da maioridade era para dar calmaria à população. A população precisava de um líder. Porque, tipo, só era várias regências, mas não era a vontade do imperador. Mas o imperador não tinha condições. Né? Então, por isso que os liberais, na época, fizeram o golpe da maioridade. Dá para entender até agora? A aula não dá para entender? Pronto. Então, esse golpe da maioridade favoreceu Dom Pedro. E Dom Pedro era um cara muito esperto, viu? Por mais que tivesse 14 anos, ele era um cara esperto. Por quê? Ele entendia o seguinte: para não haver estabilidade no seu império, quando ele se torna imperador, ele vai fazer uma coisa bastante interessante. Existiam os ministros, né? O ministro de Estado, né, do Brasil, e o que é que ele fazia? Ele passava uns anos com ministros só liberais, depois ele trocava para os ministros conservadores, do Partido Conservador. E aí ele agradava gregos e troianos, né, como diz o ditado. Por quê? Porque não existia oposição. Então era dois partidos, ele beneficiava dos partidos. Ficava uma galera liberal, depois ficava conservadora. Liberal, conservadora, nessa troca. Então ele fazia, sem dúvida alguma, uma mudança de governo totalmente para que não desagradasse nem um pouco as questões econômicas, políticas e sociais da época. Então Dom Pedro, por mais que fosse pequeno na idade, mas era grande, ele sabia agradar os dois lados da história. E nesse desenvolvimento, né, ele foi um grande incentivador do desenvolvimento agrícola brasileiro. Né? Se a gente for pegar, a gente vai ter essa questão muito forte durante o seu reinado. Né? Principalmente naquela região que a gente conhece ali, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então ali eu vou ter aqueles 3 estados sendo desenvolvidos principalmente por conta dessa questão, né? Principalmente café. Então é um período muito interessante, segundo o reinado, esse período regencial também, porque é um período que o Brasil vai começar a se tornar estável, né? Mas, né, com o andar da carruagem, a gente vai vendo que Dom Pedro vai enfrentar um probleminha. Porque vai chegar lá no segundo reinado, que vocês vão ver lá na frente, a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial já tinha chegado quando ele se torna imperador. E a Revolução Industrial é o quê? Justamente produção de grande escala e rápida. Né? Então o mundo estava começando a se tornar industrializado, enquanto o Brasil era só base agrícola. Então essa questão da base agrícola faz do Brasil simplesmente um território um pouco atrasado comparado com o continente europeu. Tanto é que a Inglaterra diz, ó,
pega aí um pouquinho, acaba a escravidão, vem para o mundo da indústria. Por quê? Porque tu ganha mais dinheiro. Né? E o Brasil foi demorou, até que a pressão internacional, porque lembre-se que eu estou falando aí do final do século XVIII, início do século XIX agora, né? E quem mandava naquele período, né, que era um país mais importante, era a própria Inglaterra. Então o Brasil ele tinha uma grande necessidade da Inglaterra. Então a Inglaterra, por exemplo, meio que, entre aspas, né, vamos dizer assim, obriga o Brasil a acabar com a escravidão, por exemplo, com Dom Pedro II. Né? Enfim, então são esses aspectos deste movimento, deste reinado, né, dessa regência, dos estados, que vai fazer esse território, né, expandir, né, e também vai dar poderes a Dom Pedro lá na frente com o golpe da maioridade. Tá bom? Eu vou deixar na tela de vocês algumas informações finais. Né? Eu queria deixar aí na tela de vocês os fontes e buscas, né? Está aí na tela de vocês. E também, né, deixar essa campanha do nosso governo do estado, né? Ações como essa salva vidas. A pandemia ainda não acabou. Continue usando máscara, higienizando suas mãos, mantendo um distanciamento social e respeitando a fila da vacinação. Tá certo? Para quem quiser me seguir, meu Instagram estava aí na tela. E desejar a vocês um bom estudo. Lembre-se, está com dificuldade, vê de novo a aula, repete a aula e qualquer coisa. Sempre procure também as fontes de pesquisa na internet. Né? A gente tem o nosso aplicativo também Conecta aí, que está disponibilizando lá para vocês todas as nossas aulas. Então é de extrema importância, baixa aí no seu celular, baixa no seu tablet, acessa, tem um portal da Secretaria da Educação que também você pode acessar as aulas também que você perdeu e assim fazer seus exercícios, tirar dúvida lá. Tá bom? Gente, um prazer, um forte abraço e até a próxima aula.